Então, nós já vimos que o cérebro tem um peso objetivo, um peso padrão, se vocês quiserem, programado, que vem geneticamente, vem, né, com a nossa herança genética, e que esse cérebro, o nosso cérebro trabalha para manter esse peso, né, mantê-lo dentro de uma faixa de variação bastante razoável. E esse peso pode ser um peso baixo, né, o que a gente chama de pessoas naturalmente magras, pode ser um peso um pouquinho maior, que a gente chama de pessoas mais fortes. Agora me perguntaram, mas tem pessoas que têm como programação de peso objetivo ser gordas ou até ser obesas? Não, eu acho que não, porque não tem interesse, do ponto de vista da natureza, de ter pessoas excessivamente gordas ou até obesas. Isso é desfavorável para o sucesso do indivíduo e tipicamente, a natureza tende a filtrar e evitar esses casos. Então, não acredito que exista, do ponto de vista natural, uma programação para a obesidade ou para o excesso de peso. Porém, nós já vimos que esse peso objetivo, esse peso padrão, pode ser alterado. Ele pode ser alterado pelas nossas experiências de vida, pelas emoções, pelos desafios que enfrentamos, né? Simplesmente pelo ato de viver, pode haver uma modificação da informação genética, através do fenômeno da epigenética, que altera essas instruções e altera automaticamente o peso objetivo, o peso padrão que o cérebro persegue, que o cérebro trabalha para manter. Mas tem outros fatores que afetam isso também, porque o cérebro é, na realidade, um órgão que funciona baseado numa química, uma neuroquímica interna muito precisa e muito delicada. E toda variação nessa química interna termina por alterar o próprio funcionamento do cérebro, como que os neurônios funcionam, o que eles fazem ou eles deixam de fazer. E é importante entender que tudo que nós comemos, as plantas que comemos e os animais que comemos, que por sua vez comem plantas, contêm substâncias químicas. As plantas contêm diversas substâncias químicas. E essas substâncias químicas que nós ingerimos através da alimentação terminam por entrar na nossa circulação e vão para o nosso cérebro e, de alguma forma, têm efeitos no nosso cérebro. Na medida em que nós alteramos a nossa dieta, alteramos o tipo de substâncias químicas que estão presentes no nosso corpo e, portanto, estão presentes no nosso cérebro. E alteramos a neuroquímica, todo esse equilíbrio neuroquímico que existe no nosso cérebro. E a nossa dieta mudou muito nesses últimos 300, 400 anos. Enquanto o nosso cérebro, já vimos antes, em outro vídeo, ainda está, do ponto de vista da sua configuração, do ponto de vista da sua funcionalidade, atrasado com respeito à evolução, se vocês quiserem, ou seja, ele tem características do cérebro de 1 milhão de anos atrás, né? 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, a nossa dieta se alterou muito nesse curto espaço de tempo, os últimos 200, 300 anos. Isso quer dizer que o tipo de substâncias químicas que nós ingerimos muda muito. E o cérebro, que não estava preparado, se vocês quiserem, do ponto de vista evolucional, para esse tipo de substâncias químicas, acaba sendo alterado por elas e isso termina por alterar a própria programação do cérebro. E esse é um dos outros fatores que podem determinar a alteração desse peso padrão, desse peso objetivo. E sim, é possível que hoje exista uma genética para a pessoa ser gorda ou para a pessoa ser obesa, mas não porque a natureza criou isso, mas porque simplesmente a natureza não conseguiu evitar isso.